Agora com várias associações sem fins lucrativos, associações espíritas, e é membro da Associação Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Aliás, é um dos crânios da ADEP. Eu, pessoalmente, sou apenas um mero papagaio e é um dos crânios também do Jornal de Espiritismo, portanto é ele que o faz, embora não pareça. É uma pessoa que gosta de estar sempre muito na retaguarda e agora vai estar na vanguarda. Jorge, aparece aí. Onde é que tu andas? Não te consigo ver. Aí está ali. Este lugar captava nesta altura. Acho que se calhar. Isso mais alto. Mais alto. E vou pôr o vídeo. Acum vi se potrivesc datorită lui Medic Suprem. Numai acum dumneavoastră puteți achiziționa sub Medic Suprem la... Não fui eu. Acho que aquela senhora era a sogra. Disseram-me, mas a minha sogra é uma santa. Não tenho nada de mal a dizer dela, bem pelo contrário, valha-me Deus. Então, temos que comentar este assunto, não é? Os comportamentos autolesivos dentro daquela perspectiva da prevenção de suicídio, não é? E vamos escolher fazer isso em 4 itens. Vamos situar-nos no tema, depois vamos ver que se há comportamentos autolesivos na natureza, como é que é isso de querer acabar, e depois veremos a questão da paz como um caminho maior. Será que existir é a mesma coisa que viver? O que é que acham? Não querem ajudar? Acho que ajuda a despertar o sono nesta hora de Morfeu. É a mesma coisa? Quer dizer, há dicionários que os têm como sinónimos. Nesse caso é a mesma coisa, não é? Mas eu ia mais no sentido das vozes que se manifestaram e podemos encontrar alguma diferença subtil entre existir e viver. Existir se calhar tem mais a ver com andar ao sabor das circunstâncias, não é? Reagir, ao passo que viver tem mais a ver com nós tomarmos o leme das decisões e mesmo estando num fluxo difícil de controlar, não é? Como um homem num bote num rio, podemos sempre de alguma forma lançar a mão ao leme e levar o barco a um porto seguro, não é? Então estamos aqui na vida, não é? Nesta escola fantástica vista do espaço. Azul, não é vermelha, é azul. Isto está com animações e não devia estar. E nós nem imaginamos as vantagens de que usufruímos ao passar aqui algumas décadas. Se nós formos do mais conhecido para o menos conhecido, nós vemos a vida a definir-se em vários tipos de patamar. Encontramos a vida biológica, não é? Para os materialistas só existe vida biológica, do ponto de vista material, mas ainda assim existe vida mental, não é? Para os espiritualistas, concretamente para os espíritas, o que acontece é que o primado pertence ao espírito, não é? O primado da vida. E o próprio ser espiritual pré-existe ao nascimento do corpo físico e, evidentemente, como a experiência o diz, continuamos a viver depois do corpo material deixar de funcionar, não é? Basicamente, a vida biológica tem a ver com a lei de reprodução, não é? Articulada com a evolução das espécies e é obviamente perecível.
Na vida mental nós encontramos vários tipos de estados de consciência. O transe mediúnico é um desses estados modificados de consciência. Quando dormimos também estamos em estado modificado de consciência. Nesta altura eu espero que estejam em estado melhor do que a animação deste PowerPoint. Se calhar fui eu que fiz sem saber, mas nunca tal me tinha sido revelado. A gente está sempre a aprender. Então, do ponto de vista espiritual, a vida tem uma dimensão completamente diferente, não é? Ela é imperecível. Eu acho que o PowerPoint me quer despachar, mas eu não me deixo convencer. É um fluxo incessante de conquistas enormes, não é? Eu vou-lhe fazer a vontade. Será que existem comportamentos autolesivos na natureza? Eu não lhe sei dizer se existe ou se não existe, mas encontrei coisas parecidas. E podemos começar pela citação do poeta, não é? Acho que foi Vinícius de Moraes, não tenho certeza. Aquela canção, são demais os perigos desta vida para quem tem paixão. É certo que a salicórnia não tem paixão, pensamos nós, mas é uma planta e, pelos vistos, tem comportamentos autolesivos. A salicórnia é uma planta muito simpática. Eu acho que ninguém devia passar esta existência sem conhecer a salicórnia. É uma planta de sapal, rasteirinha, que nasce numa zonação de água salgada muito bem definida nas margens e que vive num meio de secura fisiológica, como dizem os investigadores, ou seja, vive na água saturada de sal. É uma planta de sapal, vive em água salobra. Então tem um problema, tem que aproveitar a água útil e tem que se livrar do sal, não é? Nós lá no Porto temos um problema um bocado diferente, permitam-me só este parênteses. É que eu tenho um vizinho que é portista, do Futebol Clube do Porto. Então o homem, sempre que pode, sempre que o deixam, vai dar sangue. No outro dia perguntei-lhe porque é que ele andava sempre metido nisso. E ele disse-me que era para ver se se livrava do vermelho que tem nele. Pronto. As salicórnias... Aqui as várias espécies de salicórnia, e eu não sou assim. As várias espécies de salicórnia excretam sal. É uma forma de aproveitarem a água e se livrarem do sal. E fazem-no de uma maneira em que o juntam em determinadas extremidades do seu organismo, de tal forma concentrada que aquilo acaba por cair. Não sei se dá para considerar isto um comportamento autolesivo, mas é parecido, concordam? Eu acho que é. Acho que me falta aqui qualquer coisita que não está a aparecer, já apareceu. Pronto. Mas vamos deixar as plantas, não é o caso único. Às vezes isto acontece ao nosso lado e a gente nem vê. Sabem o que é um amieiro? Aquelas árvores nativas, fantásticas, de folha redondinha, que nascem junto das margens dos rios e ribeiros, um pouco por todo o país. Lá no norte são muito habituais, por exemplo, aquela zona do Porto que se chama Amial. Agora está cheio de estradas e de casas de cimento, não é? Mas antes disso estar lá, estava cheio de amieiros e de água. Agora o solo está impermeabilizado e já não tem tanta água, não é? E então o amieiro, quando vêm os frios do início do inverno, deteta e começa a deixar cair as folhas como um perdulário, com nutrientes e tudo. Vem o frio, deixa cair, não é? Para preservar as células que podem destruir-se com o frio acentuado. Por sua vez, em solos menos ricos, carvalho alvarinho, não se pode dar esse luxo. Tem as folhas, tem que absorver os nutrientes lentamente das folhas, ficam castanhas as folhas, às vezes estamos em janeiro e ainda tem folhas, e só depois dos nutrientes serem todos absorvidos é que vai deixando cair as folhas. Já viram as árvores? As coisas que elas fazem a gente quase não sabe. Então, na bicharada é diferente. Eu trouxe aqui só 3 exemplos, que é de um aracnídeo, de um inseto e de um mamífero, como nós. A aranha tem um nome científico, neste caso, Steatoda grossa.
Eu acho que é latim, mas é mesmo grossa. Então a seteia toda, os machos de seteia toda grossa, eu não queria estar na pele deles. Eles têm que dizer por expressão corporal, com toda a correção ortográfica do seu comportamento, que não são bolacha, não são alimento. Então vão com pezinhos de lã e eles não fazem sexo como nós. Imaginem o que as aranhas fazem. O macho mete o esperma numa bolsinha de seda, já viram o luxo, só falta laçarote. Bolsinha de seda, tem que fazer essa expressão corporal toda, para a fêmea não achar que é uma presa. Eu acho que ela faz de conta no final e marcha mesmo. E com os pedipalpos, são uma espécie de mãozinhas sem dedos, leva a bolsa de seda do esperma e tem que chegar ao oviduto da fêmea, onde tem que depositar aquilo. A desgraçada da fêmea, este PowerPoint está obsidiado, eu acho que foste tu, pá. Tem que deixar o esperma no oviduto da fêmea e é evidente que eles marcham entretanto. Há aqui animações que não estão a aparecer. Não apareceu, sumiram, desencarnaram. Havia mais 2 ou 3 animações ali. E este esperma, imaginem, não é aldrabice, tem validade de 2 anos. A fêmea vai usar quando quiser. Eu já estava no marsupial, só agora é que percebi, está bem. Pronto, o louva-a-Deus é a mesma coisa, mas já não é um aracnídeo, é um inseto. Sabem como é que se distingue um inseto de um aracnídeo? Os insetos, para serem identificados, basta ter 3 pares de patas, podendo um deles ser vestigial. As aranhas têm mais patas do que isso. Então, isto é só mesmo, é um PowerPoint com muito sentido de humor. Então temos aqui o louva-a-Deus, que é mais conhecido, devem ter visto os documentários de natureza na televisão. O macho também quase sempre marcha no final dos preparativos. Tem que ir, também é mantis religiosa. Quando tem ali religiosa, a gente tem que separar a defesa, que aquilo, pela história da humanidade, aquilo não resulta bem. Então, ele tem que se explicar também com uma expressão corporal devidamente explicada, mas mesmo quando a fêmea o começa a comer pela cabeça, ele continua a bombear esperma. Aquilo está feito com uma eficiência extraordinária. Mas eu confesso que estou mais confortável no Homo sapiens sapiens. Então, os musaranhos parecem um musaranho. Sabem o que é um musaranho? É um ratinho dos muros. São muito escondidos. Mas isto é na Austrália. Isto é um marsupial, não tem nada a ver com os ratinhos. Mas é do tamanho de um musaranho, é carnívoro como os musaranhos, come invertebrados. E estes mamíferos são um bocado alucinados. Eles são autênticos monges, a rigor, durante uma vida inteira, os machos. Mas chega a uma altura em que dispara o cio e eles perdem a cabeça. Nem o Camões perdeu a cabeça assim. O sistema imunitário colapsa, têm hemorragias internas e nem se alimentam, e durante 1 semana ou 2 todas as fêmeas que apanham pelo caminho marcham também, mas não morrem, não é? É um caso, nos mamíferos isto é mais raro, mas não deixam de ser comportamentos parecidos com os autolesivos, mas com uma estratégia da própria espécie em adaptar-se às circunstâncias e perpetuar-se. Isto acho que tem tudo a ver um bocado com a molécula egoísta, com o ADN. Então, passando a outro item, que a gente não pode estar sempre a contrariar PowerPoint, não é? Que ele ainda faz retaliações. Diz. Pá, ele faz sozinho, o problema é esse. Está programado com isto. Vamos ver se com a varinha mágica isto funciona. Então, há aquela ideia, um outro item na exposição,
querer acabar, não é? Todos nós já tivemos, de alguma forma, conhecimento ou experiência disso. Porque a vida, enquanto é um céu azul, não é? Está tudo em paz, estamos satisfeitos, o problema não se coloca. Mas nas circunstâncias que nos abordam, pode acontecer que haja contrariedades de peso, não é? E a vida deixa de ser tão gratificante. Eu acho que a varinha mágica não funciona também. Então, nessas circunstâncias, o que acontece é que nós gostávamos que aquilo acabasse. E se tivermos a ilusão de que a vida acaba com a morte do corpo, há muita gente que tenta de facto o suicídio, não é? Mas a verdade é que nós podemos esperar e não há mal que sempre dure. No jornal mais conhecido do mundo e arredores, como diz algumas pessoas aqui na região oeste, eu já o ouvi anunciar assim, uma psiquiatra, nossa amiga, publicou este extrato. A compreensão dos comportamentos autolesivos e dos atos suicidas ultrapassa a compreensão psiquiátrica, tendo uma dimensão multifacetada, social, cultural, psicológica, psicopatológica, antropológica, filosófica e espiritual. É tarefa complexa e, geralmente, de etiologia multideterminada. A gente, ao ler isto, percebe logo que o assunto é complexo, não é? Então, há dados da Organização Mundial de Saúde que, muito sinteticamente, é interessante nós vermos sobre esta questão da prevenção de suicídio, não é? Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas por ano no mundo interrompem a sua vida material. O que quer dizer que haverá estatisticamente uma morte em cada 40 segundos. De 3 em 3 segundos, uma pessoa cometerá atentado contra a própria vida. E depois há esta questão complementar. Cada caso tem um sério impacto na vida de pelo menos outras 6 pessoas que lhe estão próximas. Ou seja, é de facto um assunto de saúde pública mundial, não é? Há uma investigação muito conhecida também, de Bottega, que é muito ilustrativa e acho que é muito interessante nós focarmos aqui. Ao longo da vida, o comportamento de 100 habitantes, estatisticamente 17, já terão pensado em suicidar-se. Desses 17, 5 terão até pensado num plano de o executar. Desses 5, 3 tentaram e 1 chegou à urgência. Depois há um gráfico aqui interessante que nos leva a pensar que se há um transtorno mental, há já um fator de risco para o suicídio, não é? Aquela fatia maior azul tem a ver com transtornos do humor, como por exemplo a depressão. Aquela fatia laranja tem a ver com transtornos por uso de substâncias psicoativas. O que quer dizer que se uma pessoa, por exemplo, for alcoólica e estiver deprimido, tem mais de 50% de fatores de risco para se suicidar. Os outros são minoritários. Isto é uma boa notícia, não acham? Sabem porque é uma boa notícia? Porque a depressão trata-se. O alcoolismo trata-se, a toxicodependência trata-se, desde que as pessoas queiram, não é? Portanto, reduz logo em 50% a questão de grupo de risco, não é? Se nós formos para dados não mundiais, mas de Portugal, encontramos na internet da Direção-Geral de Saúde dados de 2014, em que a taxa de mortalidade em Portugal andará mais ou menos pelos 10%, que é grande, não é? Mas se nós formos aos 70 anos, aumenta muito mais, quase 25% em média, não é? No entanto, por estes casos que de facto se suicidam, nós devemos ter em conta o que geralmente não se diz, é que a maior parte das pessoas que estiveram nessa situação resistiram.
A grande maioria resistiu e não se suicidou. Um exemplo muito conhecido é desta atriz que a gente conhece das telenovelas que passam aí em Portugal, não é? Até eu conheço, não sabia era o nome dela. Kátia Kiss. Ela disse numa entrevista de televisão no Brasil que certa vez, há muitos anos, precisei de ajuda especial. Tinha vontade de desaparecer. Chamei o Centro de Valorização da Vida. É uma instituição que foi criada por espíritas, embora hoje não seja uma instituição espírita, que tem voluntários que estão sempre disponíveis para ouvir quem quiser ligar para lá e estiver neste grupo de risco. E ela conclui: estou viva e integrada. Cá em Portugal, eu estive a ver, há um site da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, que será provavelmente um sucedâneo desse Centro de Valorização da Vida, não é? E terão formação para saber falar sem estragar com essas pessoas, não é? Agora há aqui uma questão que nunca me tinha ocorrido se não tivesse que tratar este tema. Um morto pode querer matar-se? Pode? Às vezes é assim, é? Nas reuniões mediúnicas, quase todas as associações pelo país fora têm, não é? Normalmente presta-se uma assistência considerável a pessoas que partem desta vida, ficam desligadas do corpo durante anos normalmente, mas ficam num estado de confusão. Às vezes até com sensações de dor, outras vezes não, depende. Não é sempre assim. Há muita gente que desencarna, consegue ver os amigos espirituais, integra-se bem, isso. Mas estas reuniões são especializadas na ajuda àqueles que precisam de facto de ser ajudados, não é? De ser estimulados. E então numa dessas reuniões, num diálogo de 24 minutos, que aqui vamos resumir, apareceu-nos um caso assim. O médium entra em transe, altera significativamente a expressão corporal e nós não sabemos qual é o problema dele, temos que ouvir, não é? E então pergunta-se, então, em que é que podemos ajudar? Ele não respondia. Ele diz, tudo vai correr bem, a gente diz dessas coisas, não é? Para nós é fácil, não estamos na pele deles. E então, por fim, ele lá começa a ser estimulado e por fim, de súbito, diz: quero morrer. Nesta altura nós não sabemos se ele já desencarnou ou não, não é? Não sabemos se ele sabe que já desencarnou ou não. Temos que perceber isso e não lhe dizer de chofre para não o chocar. E então, eu vou tirar isto da animação, senão não me safo. Estávamos aqui, não é? Onde está ali a telinha, não estou a ver, é o rato. Isto depois dos 50 anos já não se vê coisa... Ai, está aqui o rato, está bem, estava aqui com a mão esquerda. Muito bem. Queria ver isto como um slide só. Pronto, é assim. Dá para ver, não dá? E ele diz, eu quero morrer, e nós explicamos, olha, ninguém morre. Jorge, em vez de pôr em expansão, põe o PowerPoint só aberto, porque tu mandaste isso com 10 segundos de intervalo, está pré-definido, e eu não me apercebi disso. Mas no meu computador não me dava assim. Mas aí está, portanto, não fui eu que pus isso, portanto, põe sem ser no modo de expansão e vais passando os slides um a um, à mão. Como é que se faz isso? Fazes duplo clique. Esqueci-me que não é ali. Assim? Pois, era isto que eu queria, está bem. Sim, senhor. Pronto, dá para ver assim, é mais fácil, não há tanta distração. E então ele diz, mas eu quero morrer. Ele diz, achas que é caso para isso? Quero definitivamente deixar de existir, diz ele. Olha, isso não é possível. O corpo morre, continuamos a viver. Isso eu sei, onde finalmente percebeu-se que ele já sabia que estava do outro lado da vida, não é? Já sabes da tua situação. Mas agora eu quero morrer. Quero deixar de pensar, deixar de existir
Quero deixar de sofrer. Não é possível isso? Não há ninguém que... É possível teres uma vida mais feliz, muito mais depressa do que julgas. Já te lembraste de pedir ajuda? Já pedi ajuda a Deus para me apagar, para passar uma borracha por cima de mim e dizer assim: desaparece. Isso não é possível. Tem de haver uma forma. Tem de haver uma forma. E eu não quero viver. Eu não pedi a Deus para existir. Eu desisto. Que me tire da vida. Não quero viver mais assim, neste sofrimento. Quero desaparecer. Assim ao menos fico tranquilo. Olha, mas esse sofrimento pode ser anulado, desde que queiras. Não consigo. Não consigo anular nada disso. Já cheguei a uma conclusão. É isso que procuro e não há mais. Vieste aqui trazido por amigos que te querem muito bem, para poderes sair dessa dificuldade. Querem-me recuperar, mas eu não quero recuperar, porque não consigo ter paz. Consegues? Vamos fazer uma experiência. Aceitas que faça uma prece a favor da tua paz? Aceito que faças uma prece para ver se Deus me passa uma borracha por cima, para me apagar, desaparecer. O corpo já morreu. Pensava que ia morrer mesmo e afinal estou vivo. Mas suicidaste-te? Não. Pois, senão estavas em maior sofrimento. Não me suicidei, morri. E agora estou aqui a viver, como castigo de todas as asneiras que fiz. Estás a castigar-te a ti próprio, sem necessidade. Ainda por cima, estou. Se pudesse cortar os pulsos, cortava. O culpado sou eu. Eu é que estou a fazer o filme todo. Isso não é bom. Se calhar tens aqui uma mãe, um pai, não sei, alguém que te ama muito. Eu fecho-me, diz ele, a todos os conceitos que me venham dar. Já tenho ouvido vários. Já tenho ouvido pessoas. Fecho os olhos. Não quero ver ninguém. Quero morrer, quero desaparecer. Mas pede para Deus me matar, para me levar. Olha, vou pedir que mate, mas não a ti. Àquilo que te faz sofrer, está bem. E a gente está lá com um ambiente muito pacífico, muito afetivo, não é? Muito tranquilo. E sente os amigos espirituais muito perto, com aquele campo de paz envolvente, não é? E faz uma prece de 1 minuto, espontânea, muito sentida, não é? Muito tranquila, cheia de fé. E deixa aquilo assentar, não é? A gente respira paz. E aquilo quebra-os. E então ele começa a dizer: mas eu não quero, eu queria morrer, mas não consigo. Isto é assim, sabes que a morte não existe. Mas se existe para o corpo, por que não há de existir para o espírito? Olha, são leis da natureza. Deus cria, elas funcionam. Mas não há mesmo hipótese nenhuma. Nenhuma. Então vamos ter de viver sempre imortais. Vou viver assim para sempre? Assim não. Hoje estão a chamar-te para uma vida mais feliz. Então, explica-me que hipóteses é que tenho. Tens todas. Que caminhos, por que ruas é que posso seguir? Quantas são? Quais são? É assim, vieste aqui para te ajudarmos, para que conseguisses ver. Quem te pode ajudar no plano espiritual? Eu vim aqui para ver se me conseguiam tirar a vida. Olha, por muito que te amem, esses amigos espirituais que te trouxeram aqui, não podem substituir-se a ti na tua vida. Só te falta dar essa voltinha. Pode ser que tenhas muito boas surpresas. Ora, olha. E a respiração altera-se completamente, ele emociona-se e a gente não sabe o que é que ele está a ver. Já viste? Deus é amor. E ele, caramba, e choraminga, fogo. E diz ele, é preciso vir tanta gente assim? Eu só queria morrer e agora querem-me levar para a vida.
essa é uma falsa questão. Já sabes, morrer ninguém morre. Não. Se ninguém morre, então tenho que arranjar outra hipótese. Eu sou um bicho, diz ele. Sou abaixo de bicho. Por isso queria acabar. Não sei como hei de fazer. Mas eu para isso tenho de fazer uma lavagem à minha cabeça, ao meu cérebro, que está tudo dormente, está tudo baralhado, está cheio da porcaria lá dentro. Isso é o que tu julgas. Já estás muito melhor. E depois é assim, hora a hora, Deus melhora. Parece que chegou a minha vez. Parabéns. Eu vou com eles, diz ele, e que Deus me perdoe. Ele bem sabe qual é a minha amargura e porque é que eu queria desaparecer. Se ele souber tudo, bem sabe o que é que fiz. Sim, tens meios de consertar tudo isso. Vou ter de estudar melhor o caminho. Olha, obrigado. Desculpa lá por teres estado aqui a aturar-me. Não tens a obrigação de me aturar, mas eles têm. São meus amigos. Ora, foi um prazer. Que Deus te abençoe. E então lá foi. Este tipo de manifestações acabam por ter características terapêuticas, não é? Porque ao virem manifestar-se através de um médium, não é? Que durante o dia se saturou de bons sentimentos, manteve disciplina mental. Quando o espírito comunicante, eles fazem a ligação do espírito comunicante ao médium, o médium sente o estado de perturbação, as sensações, etc., do espírito comunicante. Mas acontece o contrário. Os bons sentimentos, a boa atmosfera do médium também têm um impacto no espírito comunicante e isso ajuda a despertar, é o chamado choque anímico, não é? E, do ponto de vista terapêutico, é muito interessante, não é? Há lá no ambiente, na equipa espiritual, médicos, enfermeiros, técnicos muito especializados e muito competentes. E isto funciona muito bem. Portanto, a questão de, às vezes, querermos desaparecer da vida é uma questão fútil. E quem o faz na ilusão de que a vida material é o fim da linha, não é? Quando se depara na continuidade, os problemas não desaparecem, normalmente somam-se, não é? E nada dura para sempre, mas são situações de muito infortúnio que não nos interessa manter. Se nós temos algum amigo, algum conhecido, algum familiar que tenha partido pela mais difícil via de partir desta vida, que é o suicídio, a gente não deve censurar, não deve pensar mal dele. Não deve lembrar-se de situações de conflito que teve durante a convivência. Não deve fazer nada disso porque não ajuda nem a ele, nem ao próprio. Não é? Devemos ter a inteligência de separar as memórias negativas e reter só as memórias construtivas, ampliá-las, iluminá-las, porque nós, sem sabermos, estamos todos ligados uns aos outros. E o trânsito telepático, digamos assim, acaba por funcionar, nem que seja a nível do inconsciente, de lá para cá, de cá para lá. Que seja de forma construtiva, que é uma forma, é a ajuda possível que no imediato conseguimos dar. Eu não tive tempo, porque soube só há muito poucos dias que anda aí um jogo que eu julguei que não fosse de maneira nenhuma pegar. Eu já tinha ouvido falar nisso nas redes sociais brasileiras, no jogo da baleia azul, que é um jogo idiota. É um jogo em que pessoas com psicologia vulnerável podem ter comportamentos autolesivos e ao longo de 50 passos o último é cometer suicídio. Acho que há adolescentes, aqui há 3 ou 4 dias vi uma notícia de uma rapariga com 18 anos que ao jogar este jogo ter-se-á atirado de um viaduto no Algarve para uma linha férrea, partiu uma perna e já estava com fases anteriores do jogo com gravações sobre a pele de sim, escrever sim com uma navalha, com a lâmina, ou lá o que é, que são comportamentos autolesivos. Eu não percebo como é que coisas que são deprimentes causam dor, não é?
tem a adesão das pessoas. Mas pessoas que sejam vulneráveis, que tenham grandes sentimentos de culpa, isso podem perfeitamente entrar nesta linha. Acho que de facto isso começou, não sei se na Inglaterra ou nos Estados Unidos, e de facto já localizaram supostamente o autor desse jogo e já está a cargo com a justiça, como é evidente. No Brasil isto já começou mais cedo, há umas 3, 4 semanas, se não estou em erro, e houve um grupo de técnicos brasileiros que tentaram criar uma espécie de antídoto, que é o jogo da baleia rosa. Ou seja, em vez de ter comportamentos autolesivos, somam uma série de comportamentos construtivos, como por exemplo, se magoou alguém, ir pedir desculpa, esse tipo de coisas, o que é algo que se calhar não pega tão bem, mas seria bom que pegasse. Por isso, os pais que estejam aqui, fiquem de olho nos filhos, que a gente conhece-os muito bem, mas é melhor estarem debaixo do olho. Se começarem a aparecer com um desenho de uma baleia riscada na pele, riscada a sangue. Sim, e outras coisas que tal, vejam o que é que se está a passar. Sobre a questão das reuniões mediúnicas ainda, contamos pouco mais de 60 casos e depois de abrirmos as percepções visuais às entidades ajudadas, vimos que, por exemplo, nestes 60 casos, não quer dizer que seja sempre assim, temos 39 amigos espirituais a recebê-los e a encaminhá-los. Temos 14 mães, as mães são fogo, até na vida espiritual. 5 pais masculinos e 8 outros familiares com preponderância dos avós, não é? Que é interessante. Então, tudo isto se encaminha para um vórtice, não é? Que é a procura da paz. Mesmo que no nosso exterior vivamos numa sociedade em que a paz se encontra instaurada, o que é muito importante, não é? Resta sempre a outra face, o nosso mundo interior. E nesse patamar, nós sabemos que o nosso comportamento do dia-a-dia tem muito a ver com as camadas que se vão depositando na nossa consciência, acreditemos nisso ou não. Então é muito mais interessante nós estarmos atentos às nossas reações no dia-a-dia e aquela tendência que às vezes a gente tem de cortar na casaca, de não sei quem, e não sei o que mais, e tal. Eu acho que é um automatismo que a gente já tem de muitas vidas e tem mesmo que retificar o hábito. Em vez de fofoca maliciosa, não é? A gente podia fazer uma fofoca iluminativa. Quando a gente se der conta que vai dizer mal de alguém, dá a volta ao assunto e mesmo que só haja 1% de bem a dizer da pessoa, a gente esquece o resto e diz só 1%. Acho que isso nos ia ajudar muito. Porque pensar bem dos outros é construtivo, traz-nos paz interior, não é? Gostava também de falar aqui assim de uma psicografia que se enquadra neste tema, que é muito interessante e chama-se José o Suicida. É do Poeta Alegre. E então ele escreve assim: suicídio é loucura de quem perdeu a fé. Foi o que aconteceu com o meu vizinho José. Andava ele na terra, lavrando-a para a colheita, quando de repente sentiu-se pior da maleita. Carregava problema grave no coração. Mesmo avisado pelo médico, ele não tinha paração. De tanto trabalhar, sem o médico ouvir, piorou da doença e ficou a dormir. Ainda não morreu, foi logo socorrido. Mas na sua ideia, mais valia ter morrido. Acamado, mês após mês, entrou em revolta ao ver um amigo com sua esposa à volta. Que vergonha ser cornudo, sem me poder defender. Não suporto tal humilhação, vou mas é morrer. E foi assim,
com falta de fé, que com veneno desencarnou José. Em grande aflição, depois de muito penar, encontrou o ser bondoso que o convidou a orar. Apaziguado um pouco, percebeu o erro efetuado, pois estava previsto morrer em breve, infartado. Quando soube da história do José o suicida, pedi licença para divulgar a mesma na vossa vida. Um pouco recuperado, pediu para vos informar que não há erro pior do que alguém se matar. Termino aqui a minha missão ao deixar-vos esta triste lição. Doa o que doer, custe o que custar, nunca desanimes na vida. Deus sempre vai amparar. Por muito graves que sejam as situações que nós enfrentamos, nada dura para sempre. A própria Terra dá-nos o exemplo, não é? Ao rodar. Estamos no dia, vem a noite. O dia volta a raiar. Há uma pergunta que se coloca muitas vezes: como morrer em paz? Como partir desta vida em paz? Podemos andar de país em país, ir debaixo do oceano, ir às galáxias, a qualquer lado, mas nunca fugiremos da nossa consciência. E podemos perguntar-nos qual de nós aqui, encarnado ou desencarnado, tem uma consciência plenamente iluminada? Olha, eu não tenho. Não é preciso pensar muito, nem duas vezes. Se nós puxarmos o filme um bocado atrás, o nosso passado, as nossas vidas passadas foram conturbadas. Não havia outra forma de evoluir, não é? De conquistar degraus novos. Então, como lidar com uma consciência que não está iluminada? É não entrar nesse sistema de culpabilização. Há um facto que nós nos temos vindo a verificar, temos vindo a constatar até empiricamente no atendimento de entidades desencarnadas, algumas delas gravemente moídas pelo remorso já, situações graves que cometeram, em que o primeiro impulso delas ao conversar connosco é quererem pagar pelo sofrimento, é culpabilização, é punição, é pena de talião, olho por olho, dente por dente, para si próprios. É estranho. Se eles são assim, nós, enquanto estamos encarnados, em boa medida seremos também assim. Muito mais importante que nos culpabilizarmos é repararmos, é compensarmos. Porque compensar ajuda ao outro. Punir-nos é trazer sofrimento sobre os nossos ombros, tirar-nos recursos de consertar o que estragamos, não é? Que demora mais tempo, que tenhamos que fazer aprendizagens para nos robustecermos nessa reparação, façamos formação. No plano espiritual há formação, bem melhor que a daqui, não é? Criar um plano, uma estratégia, vir com uma profissão que inclusivamente, além do que fazemos nos tempos livres, nos permita compensar a própria consciência. É muito mais útil do que punirmos-nos. Mas não vai ser fácil substituir o automatismo da punição, da autopunição. É característico de um planeta de provas e expiações. Se nós aspiramos, pouco a pouco, a criar dentro de nós um horizonte de planeta de regeneração, onde o bem predomine, precisamos de nos perdoar a nós próprios, não é? Precisamos de substituir o módulo da culpa pelo módulo do entendimento e da generosidade, sobretudo em relação àqueles que não nos podem dar nada em troca, não é? Então,
para partirmos em paz é perceber que temos muito tempo pela frente, que ninguém está distanciado constantemente de recursos, de amor, de amparo, de reparação, não é? Quantos de nós partimos para a vida espiritual com uma mãe extremosa, em excelente situação no plano espiritual, a querer mostrar-se-nos, falar connosco e nós fechados nas nossas vibrações pesadas, em estado de choque por vezes ainda durante anos, com dificuldade em conseguirmos ouvir, ver quem esteja à nossa volta completamente ensimismados, até que essa fase acabe e consigamos recursos para sair dela, para vermos quem está ali para nos ajudar, não é? Está tudo na nossa mão. Temos todo um chaveiro de possibilidades constantemente ao nosso alcance. Resta-nos perceber o que queremos e usar os recursos que nunca nos faltam, não é? Há que aproveitar essas possibilidades. Valorizar o mais possível as nossas memórias afetivas todos os dias. Ao passar a ferro, que a minha mulher nem me deixa, diz que eu não sei fazer. A descascar batatas, que eu vou descascando. A mente liberta-se, a gente vai buscar as memórias felizes desde a infância, ilumina-as, brilha-as, põe-nas a luzir. E num momento em que esteja amorfo, que tenha dificuldade em dar esse salto vibratório, se as usar frequentemente vai buscá-las e a paz volta. A gente ganha luz aos olhos. Sem amor no coração, nós não teremos olhos para a luz. Quem o diz é Clarencio André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Entre a Terra e o Céu. Agradeço toda a atenção que tiveram a esta apresentação atribulada e desculpem qualquer coisinha. Jorge, queremos te agradecer pela leveza.